Olá, boa noite e sejam bem-vindos a mais um podcast do blog Mãos de Vera. Eu sou a Ana Tércia, mais conhecida por Naná, e podem encontrar-me no Ravelry e no Instagram como Neto Custódio e podem também encontrar no Facebook a página Mãos de Vera Podcast, onde eu normalmente publico os podcasts. Temos também um grupo no Ravelry, Mãos de Vera Podcast. Portanto, podem encontrar também lá os episódios e mais alguns tópicos de discussão. E também o blog, obviamente. Perdão. www.mãosdevera.blogspot.pt. E já se passaram 2 semanas desde que eu gravei um episódio. E têm sido 2 semanas mesmo muito produtivas. Têm sido. Eu tenho feito mesmo muito, tanto a nível de crochê como de tricô. De costura não consegui fazer absolutamente nada. Basicamente dediquei-me àquelas 2 áreas em que eu realmente precisava avançar, porque tinha projetos a meio e que queria avançar com eles e eventualmente concluí-los. Isto tudo por causa do desafio que eu vos tinha falado que eu iria iniciar no início deste mês, do mês de Abril. Por falar nisso, hoje é 12 de Abril, portanto já conto com 12 dias de desafio Abril Malhas 1000, em que o objetivo é tricotar todos os dias, nem que seja só 5 minutos, fazer uma carreira ou, não sei, rematar pontas de um projeto, fazer 2 bainhas, não sei, o que me desse um pouco na gana. E na altura desafiei-vos, quem quisesse participar poderia entrar livremente. E realmente houve uma série de pessoas a aderir e que tinham exatamente o mesmo objetivo que eu, que era avançar com projetos, ou então, de certa forma, disciplinarem-se para aqueles projetos que eram prioritários e que tinham que avançar com eles ou até mesmo concluí-los. Um, e tem sido muito interessante ver o que vocês estão a fazer, ver o progresso, tanto o vosso como o meu. Um, e então eu acho que após 12 dias o balanço é claramente positivo. Um, Escusado será dizer é que eu basicamente ando a deitar-me a horas assim um bocadinho indecentes para quem se queixa que não dorme assim tanto quanto necessita. Mas isso é só um pequeno pormenor, porque a satisfação que eu tenho de ver os meus projetos a avançar é enorme e eu acho que isso compensa. Bom, mas vamos então falar de projetos. Na última vez que eu vos falei, ainda estávamos em março, e ainda estava a decorrer o desafio da Rosário, da Dona Maria, do mês de março. E eu consegui atingir o objetivo que me propus, que era tricotar um par de meias durante o mês de março e de preferência não acabar no último dia do prazo. Consegui fazer isso, consegui acabar o meu par de meias, portanto eu hoje tenho um projeto concluído para vos mostrar. E consegui concluí-lo no dia 30 de março, portanto para mim foi uma vitória e, e eu não podia estar mais satisfeita com este par de meias. Não só pela questão de ter conseguido atingir o objetivo que me tinha proposto, eu vou-vos mostrar para vocês perceberem. Portanto, uma meia, 2 meias. Eu vou abrir para ver. Eu não as bloqueei, nem sequer ainda as lavei.
mas vou ter que o fazer, não é? Mas estou felicíssima com estas meias. Perdão. Portanto, como podem ver, um par de meias. O modelo é as Hermione's Everyday Socks da Erica Luder e foram tricotadas em Magic Loop com agulhas 2,5 mm. Eu usei Millward, circulares fixas, são da marca da Eddie. E como eu vos estava a dizer, eu não podia estar mais satisfeita com estas meias. Não só porque consegui atingir o objetivo que me tinha proposto para o desafio que a Dona Maria tinha lançado, que era tricotar um par de meias durante o mês de março, mas porque de certa forma fiz as pazes com as meias e fiquei meiólica, sem sombra de dúvida, porque perdão, de algum modo descobri qual é a fórmula ideal para fazer um par de meias que me assenta. São meias, mas elas assentam-me que nem uma luva. Portanto, eu usei, como disse, agulhas de 2,5 mm e montei 64 malhas. Portanto, como elas assentam-me perfeitamente, não ficam nem apertadas nem largas, ficam exatamente no ponto em que eu gosto de usar meias. Creio que daqui para a frente vou tricotar sempre meias com 64 malhas de preferência e agulhas de 2,5 mm. Caso tricote com agulhas de 2 mm, porque também tenho agulhas dessa dimensão, vou ter que montar mais malhas, provavelmente 68 ou 72. Mas claramente encontrei aqui uma fórmula. Depois gosto imenso deste padrão texturado, mas como estava com receio de não conseguir acabá-las dentro do prazo, optei por não fazer aqui na parte de cima do pé, fiz liso. E também por outra razão, tive um bocado de receio que eu às vezes tenho algum calçado que me fica mesmo não fica muito largo e eu tive um bocado de receio que depois marcasse a pele. Mas eu gosto de tudo nestas meias, gosto da altura do cano, acho que é perfeita e uma das maneiras que eu, ou seja, de certa forma aquilo que eu percebi é que o meu estilo de meia ideal, o cano tem que ter sensivelmente a mesma dimensão do pé. Depois achei fantástico esta biqueira. Tive uma certa dificuldade com o Kitchener Stitch, ou seja, cerzir aqui no topo. Adorei o calcanhar com slipped stitches, ou seja, são malhas passadas sem tricotar alternadamente ou seja, tricotamos uma malha e passamos uma sem tricotar e assim por aí fora, e na carreira seguinte é feito ao contrário, ou seja, são desfasados. E este é o modelo que a Erica Luder usa, que supostamente é um Modified Eye of Partridge Heel, ou seja, é o Eye of Partridge, o esquema, só que ligeiramente modificado. Gostei imenso, acho que é fantástico. E provavelmente até vou repetir este tipo de calcanhar porque eu acho que tem uma construção extremamente simples e com o resultado final, como disse, ficam perfeitas. Portanto, estou satisfeitíssima, fiz as pazes com as meias e já vão ver como é que fiz as pazes com as meias. Portanto, este é o meu projeto de tricô acabado. Depois, para verem que realmente eu fiquei meiólica, as minhas marshmallow socks, como eu lhes chamo, que no fundo são o esquema que eu estou a seguir, acaba por ser as chamadas vanilla socks. Se bem que eu comecei por seguir o
modelo da Kristen, do podcast Yarngasm. Ela também é a pessoa que está por trás das lãs Volanvine, que é super conhecida no mundo dos podcasts. E lá está, eu estou a adorar tricotar estas meias. Eu já cheguei ao ponto, neste momento eu parei, porque acho que já tenho altura de cano suficiente e vou fazer, ou talvez não sei. Desculpem, perdi-me. Já cheguei à altura do cano, que eu acho que é capaz de ser ideal para mim, e parei porque vou vou experimentar o Fish Lips Kiss Heel. Eu estava a tricotá-las no mesmo par de agulhas, mas por uma questão por ter receio de, como é a primeira vez que estou a fazer isto, desculpa lá, fui interrompida. Como eu estava a dizer, parei as meias e tirei-as do par de agulhas onde estava a fazer, ou seja, passei uma para outro par e agora tenho isto tudo emaranhado, como é o meu apanágio. Desculpem lá. Porquê? Porque, como estava a dizer, vou experimentar o esquema de calcanhar do Fish Lips Kiss Heel. Toda a gente diz que é fantástico, toda a gente diz que é fácil, que é espetacular. E eu li o esquema 4 vezes, para vos ser sincera. E ainda não consegui. Há uma parte do esquema que eu ainda não consegui perceber inteiramente. A parte das carreiras encurtadas já percebi, dos twin stitches, ou seja, os pontos gêmeos também já percebi. Mas há uma parte que eu ainda não percebi e eu tenho que perceber as coisas para conseguir fazê-las. Mas pronto, são manicaísmos meus. Portanto, neste momento elas estão assim. E lá está, o facto de ter terminado as Hermione's Everyday Socks com agulhas 2,5 mm e com 64 malhas, e elas terem ficado absolutamente perfeitas no meu pé e no calcanhar e na perna, fizeram perceber aquilo que alguém já me tinha dito no grupo de tricô que eu costumo ir às vezes em Portimão, que estas meias provavelmente não me vão servir ou então vão ficar extremamente apertadas. Porquê? Porque eu estou a tricotá-las com agulhas de 2 mm e não 2,5 mm e porque em vez das 64 malhas estão aqui 60. Portanto, conjuga-se uma coisa com a outra e, obviamente, portanto, não sei até que ponto é que eu não vou precisar de desmanchá-las ou então, no final das contas, oferecê-las a alguém que as consiga calçar, a quem possam servir. Depois, assim, uma das coisas que me sucedeu, lá está, por ser um pouco novata nestas coisas, foi que, ao tricotar as meias, as duas ao mesmo tempo, às vezes o posicionamento do fio fazia com que eu, sem querer, fizesse uma laçada. E aconteceu-me algumas vezes acabar por eu, ao tentar desmanchar, deixar cair a laçada, ficou assim com este aspecto, o que eu não gosto muito, mas só ficou nesta. Porquê? Porque esta era a primeira que estava no par de agulhas e esta era a segunda. E normalmente isto acontecia-me sempre quando eu começava daqui para ali. Mas eu adoro a forma como este fio está a fazer este efeito. Acho que elas são giríssimas. O fio é Regia, da marca Zackenmeyer. É My First Regia, Baby Smiles.
são novelos de 25 gramas. Portanto, e a cor, já agora tenho aqui um com rótulo, não tem nome de cor, é um número, é 01816. Portanto, eu comprei 4 novelos, obviamente, porque só 25 gramas para fazer uma meia não dá. Portanto, daqui hei de avançar depois então para o Fish Lips Kiss Hill e depois logo vos digo como é que correu a coisa, não é? E como eu fiquei meiólica e como alguém a meio do desafio do mês de março deixou um link para os designs da Avalanche Designs, que tem 4 pares de meias, 4 modelos de meias alusivos já à série Game of Thrones, a Guerra dos Tronos, da qual eu sou fã absolutamente incondicional. Estou a fazer contagem decrescente para o dia 24 de Abril, mas isso pronto, já não tem nada a ver com tricô, porque eu não vou conseguir tricotar enquanto estiver a ver Game of Thrones. Não há tricô, não há nada, não, muito para. Mas como eu fiquei assim que bati os olhos num dos esquemas, que é o House Targaryen, e por acaso a Daenerys Targaryen é uma das minhas personagens preferidas. Espero que isso não signifique que ela vá morrer brevemente. Como é panágio do autor da série. Eu já tenho isto tudo emaranhado outra vez. Eu não sei como é que faço isto. Isso mesmo azelha, bem, enfim. Mas pronto, cá está o meu tímido começo, porque eu não aguentei e tive que começar o par de meias da Avalanche Designs. São também 64 malhas, por acaso, curiosamente o modelo é de 64 malhas e eu estou obviamente a tricotá-las em agulhas 2mm. Em princípio vou tricotar a outra também ao mesmo tempo para não ter síndrome da segunda meia. Que foi uma experiência também muito positiva que eu tive das meias de março. Foi exatamente o facto de ter tricotado as duas, cada uma no seu par de agulhas, mas fui tricotando em simultâneo, ou seja, eu fazia uma determinada secção numa meia e repetia na outra, ou seja, parava uma para fazer na outra, e assim sucessivamente, e foi assim que consegui avançar com as meias e correu tudo bem. Eu estou para estas meias, portanto, deixem-me só mostrar-vos. A pena que a fotocópia é preto e branco, desculpem lá. Mas dá para ver aqui o esquema mais ou menos. Ou seja, ela tem um ligeiro entrançado. O esquema é basicamente uma página, não é nada complicado. Curiosamente, não tem nada, não refere nada em relação à forma de fazer o calcanhar. Portanto, provavelmente, se calhar vou fazer o mesmo calcanhar que fiz nas Hermiones. E o fio que estou a usar é este cor-de-rosa, que é Cheval Blanc Ballade, é fio específico desta marca para fazer meias. E portanto, para quem tinha as suas dúvidas em relação a tricotar meias, neste momento eu tenho 3 pares de meias, 2 pares de meias nas agulhas ao mesmo tempo. Portanto, basicamente fiquei meiólica. E já tenho, com as meias de março, fiquei com N deles em vista. Portanto, elas vão começar a surgir. E claro, vou usá-las, obviamente. Portanto, em relação a meias, estamos conversados. Depois, eu tinha nas minhas agulhas o Little Sister's Dress da Tora Fawcett. E
no último episódio faltavam-me 3 carreiras para chegar ao fim do peitilho. E eu cheguei ao fim do peitilho e eu segui as instruções de acordo com exatamente à risca. Fiz a contagem das malhas todas para confirmar que tinha feito todos os aumentos como deve de ser. Porque como no primeiro vestido que eu fiz usando esse esquema, apercebi-me que o peitilho tinha ficado torto, fora do sítio, por assim dizer. E na altura achei estranho que aquilo me tivesse acontecido. E inclusivamente pedi ajuda a uma colega minha, que é muito mais experiente no tricô. E ela dizia-me, não, pá, mas deves ter-te enganado, não, ou não fizeste os aumentos todos. E realmente eu da outra vez quando separei, quando rematei as malhas para as mangas e depois separei a frente das costas para começar a tricotar a parte o shaping, ou seja, a modelagem das cavas do vestido. Eu não tive esse cuidado, não contei malhas, não confirmei se realmente tinha as malhas corretas e se estava tudo no sítio. E então achei que realmente tinha feito a geneira e que provavelmente não teria as malhas todas, que me faltariam malhas, que não teria se calhar feito os aumentos todos como deve de ser. Mas não. Se bem que na altura algo me dizia que não, mas eu segui o esquema à risca, eu segui as instruções todas, não me lembrava de ter. Porque às vezes é suposto nós fazermos uma laçada ou um aumento num determinado sítio e nós esquecemos, mas depois, epá, eu pelo menos isto sucede comigo. Quando eu me esqueço de fazer uma laçada ou quando me esqueço de fazer um aumento, eu a determinada altura, tipo 10 ou 12 pontos à frente, tipo, epá, espera aí, eu esqueci e volto para trás, arrepio o caminho. E isso não me tinha sucedido. Portanto, desta vez eu decidi tomar todas as precauções para que não me sucedesse o mesmo que sucedeu da primeira. E a conclusão a que eu cheguei foi que, das duas, uma, ou eu segui, percebi mal as instruções e coloquei os marcadores nos sítios errados, ou pelo menos o marcador de início de carreira estava no sítio errado, ou então se calhar seria mais simples a designer simplesmente dizer matam as malhas que estão entre os marcadores referentes às mangas, porque eu comecei a tricotar a carreira em que era suposto rematar as malhas das mangas a partir do marcador de início de carreira, e o que acontece é que ela diz para nós tricotarmos um determinado número de malhas, e o que me acontecia era que ao fazer isso eu avançava pelo menos 12 malhas dentro do marcador da manga, daí ter ficado desfasado e aquilo não ter batido certo. Portanto, ou fui eu que entendi mal as instruções e coloquei o marcador de início de carreira no sítio errado, que não me parece de todo que seja o caso também, porque o marcador de início de carreira fica sempre na zona em que o vestido tem a abertura e que depois une para juntar o peitilho e tricotar em completa circular. Portanto, ou o esquema está mal, as instruções estão mal escritas, ou então eu percebi tudo errado. O que é facto é que eu quando me apercebi disto já tinha rematado as malhas de uma das mangas. E quando fui tentar arrepiar caminho, além de já estar um bocado irritada com a situação, porque aquilo que eu não queria que acontecesse aconteceu novamente, e a conclusão que eu cheguei foi: espera aí, se calhar não fui eu que me enganei. E eu detesto quando isto me acontece, quando eu devido do meu próprio instinto, da minha intuição. Fico mesmo chateada comigo própria por não confiar na minha intuição quando algo me diz que
não és tu que estás a fazer mal, mas pronto. E o que aconteceu foi que, juntando a frustração de me estar a suceder exatamente a mesma coisa e ao tentar arrepiar caminho, caíram malhas exatamente na zona onde tinham sido feitos os aumentos, os make one right e make one left. E eu tentei recuperar a malha caída sem sucesso absolutamente nenhum. Já estava assim um bocadinho pós-chateada. Deu-me literalmente uma fúria absoluta e eu basicamente desmanchei tudo. Fiquei furiosa comigo própria porque perdi tanto tempo a insistir novamente naquele modelo quando não o devia ter feito. Basicamente, o que eu devia ter feito era, epá, não resultou à primeira, olha, escolha outro modelo e acabou o assunto. Que foi o que acabei por ter que fazer no fim das contas. Portanto, fiquei furiosa não por ter sido obrigada a desmanchar, mas pelo tempo que perdi a tricotar uma coisa que depois não deu resultado, que não funcionou. Portanto, decidi seguir em frente e por causa disso escolhi outro modelo dentro do mesmo género. Também é feito em raglan e eu só vos posso dizer uma coisa. A sério, onde é que eu estava com a cabeça de terem insistido com o modelo da Tara Frost? A sério, não... Bem, eu entretanto, é uma coisa curiosa porque eu já sigo esta designer no Instagram, deve haver bem mais de um ano. E ela tem coisas super giras e tem imensos esquemas grátis no Ravelry, todos eles de vestidinhos de menina. E eu tive até inclusivamente dificuldade em escolher qual era o que ia tricotar. E depois acabei por me decidir por este, que é o Simple and Sweet Little Dress. E podem ver aqui a parte de trás. Portanto, eu neste momento estou exatamente aqui onde vou unir, ou seja, é feita esta abertura para depois levar os botões e eu basicamente vou agora unir, estou naquela fase em que vou unir aqui e começar a tricotar em circular. E o esquema está super bem escrito. Desculpem, falei da designer, mas acabei por não dizer o nome dela. É da Taiga Hilliard. Perdão, eu creio que ela é italiana. E fantástico. Portanto, não trouxe água. Desculpem lá, mas tive que parar antes que a coisa piorasse. Portanto, como podem ver, eu comecei isto, creio que foi no dia 3 ou 4 deste mês. E lá está, é como vos disse, é super simples de seguir o esquema. Portanto, aqui é a zona, aqui tem as casas dos botões. Aqui pode-se ver, aqui uma, aqui outra. E sem stress, sem problema absolutamente nenhum. Os aumentos são super fáceis de fazer, são laçadas, yarn overs, sem stress absolutamente nenhum. Já estive a ler as instruções sobre a questão do remate das mangas e basicamente diz lá para rematar onde tem X número de malhas entre os marcadores que foram colocados para as mangas, não é? Portanto, não tem ciência nenhuma. E eu estou-me a divertir imenso agora a tricotar este vestido e acho que vai ficar super engraçado. E só peca por tardio, por mim é mesmo o único problema. E obviamente
Acho que o tecido não está a ficar tão bonito como eu gostaria, mas eu penso que, pronto, já tinha sido tricotado e foi desmanchado, mas eu penso que depois com a lavagem eu vou lavar o vestido e bloqueá-lo. Eu penso que a coisa resolve-se por si só. Portanto, estou mais do que satisfeita. Acho que foi, lá está, como vos disse, foi uma decisão que só pecou por tardia de não ter tomado esta decisão quando terminei o outro vestido e que ele ficou gigantesco. Aliás, a sensação que eu estava a ter ao tricotar novamente com um fio adequado, porque da outra vez eu não tricotei, a desculpa foi que eu não tricotei com um fio adequado, tinha uma espessura superior àquela que estava indicada no esquema. Desta vez eu fiz tudo como deve de ser, utilizei as agulhas, vi a minha tensão, se correspondia com aquela que estava no esquema, correspondia perfeitamente. Voltei a montar as malhas para 6 meses e posso-vos dizer que aquele vestido quase garantidamente que no fim de executado não ia ficar com tamanho 6 meses, iria ficar provavelmente com tamanho no mínimo 12 meses, no mínimo. Portanto, se querem a minha opinião sobre aquele esquema, não aconselho. Apesar de depois ter ido ao Revel e ter andado a ver pessoas que fizeram o mesmo projeto que não tiveram absolutamente problema nenhum, inclusivamente já falei com uma pessoa que está no grupo no grupo do podcast no Revelry, que mandou uma mensagem a dizer que mas o meu correu bem, não tive problema nenhum. Epá, pois eu não sei. O que eu sei é que li toda a gente a dizer maravilhas do esquema e tudo mais, mas comigo não funcionou. Houve alguma coisa que claramente ou os astros não estavam alinhados, não sei. Bom, adiante. Portanto, este foi um projeto que de certa forma se redesenhou a si próprio. Depois, mais. O que é que eu tenho mais para vos mostrar? Tenho para vos mostrar o meu colete Boardwalk. Eu tinha-me proposto. É incrível como no passado dia 5 de Abril fez um ano que eu comecei este colete. Eu comecei este projeto no dia 5 de Abril do ano passado. Portanto, estão a ver há quanto tempo é que eu ando para tricotar isto. E finalmente separei as costas da frente. E passei a linha de segurança para tricotar. Neste momento estou a tricotar nas costas. Estou a fazer... Lá está, estou a fazer a modelagem das cavas. E basicamente descobri que isto me está larguíssimo. 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 Ou seja, eu devia ter feito... Em vez de... Eu na altura tinha aquela medida de busto para a qual eu fiz. Mas... fiz a amostra, e bloqueei a amostra, lavei-a, bloqueei-a, e eu não sei onde é que estava com a cabeça. Não sei onde é que estava com a cabeça, porque eu sabia que o modelo tinha uma margem positiva de 5 cm, ou seja, tinha um positive ease de 5 cm, e como aquele número aquele tamanho era as medidas do busto correspondiam às minhas medidas de busto, eu pensei assim, olha, porreiro, tem um ease, mesmo que ela fique um bocadinho mais apertada, como tem a margem positiva, porreiro, não vai ficar completamente justa ao peito. Mas eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, porque
nunca devia ter feito aquele esquema. Ou seja, isto literalmente vai-me ficar a boiar porque isto ainda nem sequer foi bloqueado. Portanto, estão a ver a largura que isto tem. Isto é... Eu vou ficar literalmente metida dentro de um saco, mas eu não vou desmanchar. Não vou desmanchar. Não sei. Quando terminar, logo vejo o que é que lhe faço. Nem que lhe faça umas pinças, porque eu sei que há essa hipótese de fazer umas pinças. E eu logo decido o que é que vou fazer para que isto não me fique literalmente um saco de batatas. Mas pronto, estou satisfeita, pelo menos na parte que me toca ao objetivo de finalmente separar a frente das costas para poder continuar a avançar com o projeto para aquela parte que agora realmente interessa, que é fazer a parte do busto e do desenho à frente e aquelas mangas ligeiras que tem de lado. Mas pronto, mais um projeto. Lá está, se calhar se não tivesse demorado um ano a tricotar, se calhar não tinha chegado a este ponto. Depois, eu tinha planeado no último podcast, tinha-vos falado que estava a planear tricotar o Child da Sylvia Bobilvia, que é o Waiting for Rain, porque já tinha as duas meadas de fio. Mas como isto há sempre coisas que se metem pelo meio, o Waiting for Rain vai ter que ficar um bocadinho mais de tempo em espera, porque entretanto a loja de tricô portuense Ovelha Negra lançou um calo duplo, um knit along duplo para os meses de abril e maio. E um dos modelos é um Child, e curiosamente eu ganhei o esquema da própria Rory Locatelli por causa de uma brincadeira que houve num podcast dela com a Vero, o podcast Las Nitinha Amigas, e como eu descobri lá uma rábula, fui das primeiras a responder. Elas disseram-me para eu escolher um esquema que eu gostasse, e um dos esquemas que eu gostava era o Jujui. Tinha acabado de sair, havia pouquíssimos dias, creio eu, e eu logo quando o vi fiquei encantada com o Child, e então pedi que realmente o esquema que me fossem oferecer fosse o Jujui. Portanto, ele estava na calha para ser tricotado. Portanto, de certa forma juntou-se um pouco a fome com a vontade de comer, não é? E como a Joana tinha da loja Ovelha Negra já me tinha oferecido um novelo de Olívias, eu tinha decidido que iria fazer qualquer coisa com esse fio, provavelmente teria que comprar mais, obviamente. Achei que era a oportunidade ideal para conjugar uma coisa com a outra, e então decidi pôr o Waiting for Rain em espera, e vou então entrar no knit along da Ovelha Negra e vou tricotar então o Jujui da Rory Locatelli. O Shell é lindíssimo, eu acho o Shell absolutamente fantástico. Aqui está preto e branco. E então, como já vos tinha dito, a Joana tinha-me oferecido um novelo de Olivia, e então o que eu decidi foi, vi a quantidade que era necessária para tricotar o Child, e aqui vou entrar um bocadinho nas aquisições. Eu estava e ainda, de certa forma ainda estou em dieta de fios, portanto eu neste momento as minhas aquisições foram especificamente para projetos mesmo muito específicos. Este é um deles. Portanto, eu tinha este novelo de Olivia,
é a cor 79. E eu decidi, olha, eu tinha que escolher mais duas cores para conjugar. Eu decidi que esta iria ser a minha cor da, da parte da parte central do chá, que é esta aqui. Depois acaba por ter uma parte que é riscas, são riscas. E então, para isso eu precisava de 2 novelos, portanto eu comprei mais um novelo desta cor. E depois escolhi mais 2 novelos para conjugar. Portanto, cá está o meu começo. Eu comecei isto ontem, porque ontem era o arranque da... Ai, meu Deus. Era o arranque do Nita Long. Portanto, estou ainda na primeira secção, não avancei assim tanto quanto isso. Portanto, esta é a minha cor, a minha primeira cor, que é o 50, é o Olivia 50. E depois o bordo é feito com esta cor, com este azul mais escuro, que é a cor 23. Portanto, o meu chá vai ter estas cores. Eu acho que eu adoro azuis e gosto muito de castanho. E gosto da conjugação de azuis e castanhos. É uma conjugação que eu faço muitas vezes no meu dia a dia com a minha roupa, portanto achei que se vou fazer um chá que depois é para usar, convém que ela combine minimamente com o meu guarda-roupa, não é? Portanto, este é o meu tímido começo. Eu normalmente não sou muito supersticiosa nem coisa do género, mas eu sempre tive uma coisa com os dias 11, portanto eu decidi mesmo esperar. Eu achei piada que o Nita Long começasse no dia 11. Portanto, eu acho que começar no dia 11 vai-me dar sorte. E para quem acabar dentro do prazo do Nita Long, existe um giveaway, ou seja, depois é sorteado entre quem acabar. E o prémio é bastante interessante. Portanto, se quiserem participar, eu penso que ainda devem poder, penso eu, não sei. É uma questão de colocarem a questão fazerem a pergunta à Joana. E vão até lá, apareçam lá no tópico do Jujui, porque já as combinações que estão a aparecer lá são giríssimas. É engraçado as escolhas têm vindo a ser feitas, cada uma mais gira que a outra. Mas pronto, eu estou muito entusiasmada com este projeto e isto vai ser mesmo um desafio, porque eu já estive a ler o esquema e tem ali umas partes que vão ser desafiantes. Estou a tricotar com as minhas Eddie fixas. Não, mentira. Desculpem. Estou a tricotar com as minhas Drops Pro 4mm. E ontem, quando fui fazer o cast on, descobri que as minhas agulhas 4mm e meio deste kit têm a rosca passada e não funcionam nos cabos. Portanto, não sei como é que vou resolver isso, depois lá vejo. Mas pronto, aqui temos um projeto para o qual eu tive que adquirir fios. Portanto, é um mix de trabalhos em curso com aquisições. E neste momento são estes os projetos em que eu tenho estado a trabalhar a nível de tricô. Depois, passando ao crochê, tem sido mesmo muito produtivo. Eu tinha-me proposto terminar esta manta e creio que não vai haver problema, vou conseguir alcançar o objetivo claramente. Esta manta de crochê durante este mês. Portanto, um dos meus objetivos é terminar esta manta e o vestido ainda durante o mês de Abril para mandar para a Alice, não é? Porque estão a ser feitos exatamente para ela.
Portanto, neste momento, este fim de semana que passou, o sábado e o domingo foram extremamente produtivos, principalmente o domingo. Eu estava numa neura tremenda. Os miúdos estavam completamente possuídos do demónio e mesmo assim no meio da possessão demoníaca que se abateu sobre eles, não é? Consegui avançar com a minha manta e terminei o corpo. Portanto, eu cheguei àquela medida que eu achei que era a ideal. Portanto, agora eu vou ter que rematar estas 50.000 pontas. Uma tarefa extremamente entusiasmante. E depois fazer o bordo. Eu penso que o bordo são. Eu vou seguir o esquema da Ana BC, do blog Lanas de Ana, que foi de onde eu tirei este esquema. Portanto, eu penso que são só 3 carreiras. E são extremamente fáceis de fazer, não demora muito. Só ainda uma questão aqui em relação a estas riscas. O que me aconteceu foi que eu fiquei com o restinho de nada deste fio, já não dava para fazer nem mais uma carreira, ou seja, ficava mais ou menos, faltou-me assim este bocado para fazer mais uma carreira, então tive de parar. Passei para o branco. Depois ainda tinha um resto deste cor-de-rosa, consegui fazer 1, 2, 3, 4 carreiras com este. E depois acabei por tentar ir à procura na retrosaria onde eu tinha comprado o fio para ver se conseguia encontrar ou este cor-de-rosa ou este cor-de-rosa ou até um cor-de-rosa mais claro se houvesse, da marca da Rosários 4. Isto é Rosários 4 Regata, é um fio 100% algodão, perdão, e que tem uma relação qualidade-preço bastante razoável, e a qualidade do fio de algodão é bastante boa. Ele não abre muito, não se desfia muito, como outros fios de algodão que às vezes acontece isso. E então eu fui tentar encontrar este cor-de-rosa ou o outro, ou então o mais claro. E azar dos azares, obviamente, não havia todas as cores, o verde, o cor de laranja, um salmão, o branco, enfim, cores que não tinham nada a ver com aquilo que eu procurava. E como eu tinha ainda um bocado de azul da outra manta que eu fiz com estes fios, porque no fundo esta manta acaba por ser um tremendo consumidor de restos de fios. É aquilo que chamam comumente um stash buster. E então, como eu ainda tinha um restinho de azul, mas também só dava para fazer para aí uma carreira ou duas, eu comprei, e havia o azul, portanto eu comprei um novelo de azul, e na altura tinha chegado um fio de algodão, 100% de algodão, da Miltons, da BMG, e que tinha um cor-de-rosa muito semelhante, mas como eu não levei a manta, acabei por comprar o cor-de-rosa, acabei por comprar um cor-de-rosa e um café com leite, portanto, um bege escuro e um cor-de-rosa, portanto, como podem ver, é Milton's Jasmine, desculpem, estava ao contrário. São 100 gramas, tem 200 metros e este por acaso são 50% algodão e 50% acrílico, enquanto que o regata é 100% algodão. E a questão é que acabei por não usar, decidi não usar, por uma razão muito simples. Porque estas cores são. Aqui vocês não vão conseguir ver, provavelmente. Eu achei que estas duas cores eram muito próximas e não são. E há duas razões para não usar. Porque esta cor, estas cores, as cores do regata, têm um tom mate, não tem brilho absolutamente nenhum. E esta tem um ligeiro brilho que se nota se pusermos em contraste com os fios com os regata. E depois é um nadinha de nada, mas assim uma coisa muito
ligeira, mas que depois ao trabalhar eu ainda comecei a usar, mas desisti ao fim de algumas conchas, porque este fio é um nadinha mais espesso do que o regata, portanto achei que ia ficar medonho e então provavelmente vou utilizar isto noutro projeto, fazer flores ou não sei, borboletas, não faço ideia. Mas não vou utilizar nesta manta, claramente. Portanto, na manta. E depois ainda usei esta cor aqui, que como podem ver é diferente, é mais clara. Esta é Rosários 4 Venezia, também era um resto que eu tinha. E como o objetivo era fazer um gradiente, achei que até não se desenquadrava muito. Portanto, o bordo vai ser feito em branco e azul. Porque as meninas também podem usar azul, não há problema nenhum, não é? Portanto, o próximo passo é rematar pontas e fazer o bordo da manta. E mandá-lo para a devida dona. E, portanto, de crochê é isto. Depois, como vos disse, costura não houve nada para ninguém, não é? Mas eu sinto falta de mexer em tecidos, ando com imensas ideias para sacos de projetos e ando muito, mas muito, muito tentada em tricotar para mim, em costurar para mim, peço desculpa. Tenho andado a ver alguns livros e alguns podcasts sobre costurar e fazer roupa para nós, porque eu acho que é certo que não é fácil, não é simples. Tem muito a ver com a prova, com as medidas do nosso corpo e de fazer com que as coisas nos sirvam. Mas ando mesmo muito, muito tentada a fazer roupa para mim, porque não sei, a roupa das lojas, das grandes cadeias, das grandes marcas não me seduz, não. E depois tem toda aquela questão da sustentabilidade e da forma como elas são produzidas que vai-me começando um bocadinho a. Aliás, já morrei na consciência há bastante tempo. Mas é uma questão que eu tenho que estudar, tenho que dedicar tempo a isso e nem sempre tenho esse tempo. Mas pronto, são para futuras estações, por assim dizer. Depois, como tenho um projeto que é para começar também o quanto antes, eu meto-me em cada uma, mas a vida é mesmo assim. E uma amiga minha, uma grande amiga minha, fez anos há 2 meses atrás e a minha prenda de anos para ela foi como para eu lhe estar a comprar uma bugiganga qualquer e como sei que ela aprecia, que ela gosta, dei-lhe um cartão que dizia que valia um gorro, ou uma gola, ou um cachecol, uma peça tricotada. E eu já andava há algum tempo a lhe dizer: olha, vê lá, escolhe lá o que é que queres que eu faça, que é para eu comprar os fios e começar o teu projeto e tudo mais, eu sei. Só que nunca aparecia, e até que creio que há uma semana e picos atrás, já 2 semanas mais ou menos, foi logo depois de eu ter gravado o podcast. Eu por acaso tinha feito gosto numa publicação da página da Plucky Knitter, que era um esquema novo e que estava disponível gratuitamente no Ravelry por um período reduzido de tempo. E eu na altura olhei para era uma gola, é uma gola da Plucky Knitter,
em tons azulados, escuros, preto e azulado. E eu fiquei, ei pá, que gira que é, não sei o quê. E então aproveitei a oportunidade e acabei por descarregar gratuitamente do Ravelry com intenções de fazer para mim. E quando ela se apercebeu que eu tinha feito gosto na publicação, ela basicamente manda-me uma mensagem a dizer assim: portanto, esta é a gola que tu vais fazer para mim. E então, basicamente, foi só uma questão de acertar as cores, porque já tinha descarregado o esquema, não é? Portanto, essa questão já estava minimamente ultrapassada. Ainda por cima, consegui de forma gratuita, não foi preciso gastar dinheiro no esquema, no modelo. E então, por essa razão, interrompi a minha dieta de fios para comprar, obviamente, os fios para fazer para fazer a gola para ela. E eu andei a ver cores, ela não é nada esquisita com cores. Ela disse-me que inclusivamente achava o meu critério, porque ela disse-me: olha, eu tenho roupa de todas as cores, portanto qualquer coisa que tu faças vai combinar com a minha roupa. Portanto, só que depois andei a ver opções. Vi várias, estive a estudar metragens, preços, tudo mais, não é? Há que comprar de forma inteligente, não é? Não é só. E acabei por me decidir por estes fios da Drops Alpaca, que são 100% alpaca, e eu escolhi a cor azul turquesa. Mandei vir da Tricô das 5. E a cor é o 6834. Portanto, comprei, penso que são 6 novelos. É uma gola bastante grande. É uma gola bastante grande. Portanto, este vai ser um projeto que eu ainda vou começar. Portanto, é azul turquesa. É um azul muito escuro. E que depois tem ali uns ligeiros arroxeados. E como ela tem imensa roupa desta cor, eu achei que das opções que eu tinha era a melhor relação qualidade-preço e escolha de cor. Portanto, este é um projeto que eu ainda vou começar este mês, porque desde fevereiro, ela fez anos em fevereiro não, no início de março, ela fez anos no início de março, portanto tenho que me despachar para lhe fazer a prenda dela, não é? Portanto, de aquisições e projetos futuros. Projetos futuros não terminei. Portanto, um outro projeto que eu vou começar provavelmente ainda este mês, mas é só porque adorei o esquema, é este, que é da Isabel Kramer, que é o Edie. Eu leio Edie, há quem diga Eddie, olha, não sei. Alguma coisa há de ser, alguém há de estar certo. E que é um knit along da Tricô das 5. A Sofia conseguiu muito gentilmente que a designer, a Isabel Kramer, nos fizesse um desconto de grupo. Foi individual, mas foi uma espécie de desconto de grupo, porque nós iríamos fazer o knit along seria este. E eu ainda, assim, como estou em dieta de fios e estou numa fase de racionalizar bastante aquilo que compro e o dinheiro que gasto em fios, porque eu já tenho mesmo muitos fios, decidi racionalizar as coisas, né? Neste momento quero fazer o Jujui e a gola. Não, acabei por não vos dizer qual era o esquema. É o La Promenade da Plucky Knitter que eu vou fazer, vou tricotar. Depois eu ponho os links nas anotações. E então neste momento estes dois eram prioritários e então por isso é que aquilo que eu combinei com a Sofia foi: eu vou entrar no knit along, mas só vou entrar mais no final do mês, porque tenho que, e também não vou ter
500 projetos a decorrer ao mesmo tempo. Isso para mim, eu gosto de ter muitos projetos a decorrer ao mesmo tempo, mas também não exageremos. Portanto, este vai ser um esquema que eu vou tricotar. Vou começar a tricotar lá mais para o final do mês. Porque depois vou terminar a manta e provavelmente o vestido, vou-me sentir um bocadinho mais aliviada e com mais confiança para dar vazão à comecita aguda. Neste momento estou mais numa de terminite aguda. Se bem que pronto, tive a comecite com o Juju e não é? Pronto. Mas vou provavelmente usar. Vou seguir a sugestão da Sofia. E vou utilizar fio Katia Cotton Cashmere, que é um fio novo que chegou à loja, que também tem uma boa relação qualidade-preço e eu gostei imenso das cores. São todas elas em tons pastel e eu adoro tons pastel. Ainda não decidi se vou fazer em tons de azul ou em tons de cor-de-rosa. Estou mais inclinada para o rosa. Mas depois logo vejo, logo decido na altura quando for para comprar os fios. E depois mais coisas que eu vos queria falar. Sugestões de podcast. São duas sugestões de podcasts em inglês. Uma delas são só 2 episódios ainda que estão publicados e fogem um bocadinho à regra daquilo que é a larga maioria de podcasts e estão a aparecer podcasts em inglês, então a velocidade a que aparecem podcasts é avassaladora e há que abrandar um bocadinho a coisa. Mas este despertou-me a atenção e curiosamente é um podcast, eu posso dizer que é um podcast familiar, o que é uma coisa muito interessante porque todos os membros da família participam no podcast. A esposa, que é a Andrea, o esposo, o Andrew, e que está a aprender a tricotar. A Andrea está a ensinar-lhe a tricotar. Eles são australianos e estão a viver na Alemanha. E a filha também aparece, e o cão. E ao início não sei, não estava a entrar muito no podcast, mas depois apercebi-me que a Andrea tem, além de ter conhecimentos vastíssimos sobre construção de peças de roupa, ela tem um bom gosto. Ela vai mais para os modelos clássicos, mas ela tem um bom gosto na escolha de camisolas e de casacos. Eu acho que já. Eu ainda não tinha visto assim creio que a única pessoa que me tinha. que a mim o bom gosto me tinha surpreendido em termos de podcasters tinha sido a Jenny do Tiny Pepper Foxes e a Isabel do Fluffy Fibers. Também gosto muito da Dani do Little Bobbin's Knit. Acho que todas elas têm extremo bom gosto, mas aqui fiquei surpresa porque ela escolhe modelos extremamente clássicos e são lindíssimos. Eu acho que ficam fantásticos. Depois acho super gira a dinâmica familiar porque eles todos entram seja a vestir os modelos e depois ela escolhe, ela tricota modelos mesmo complexos, não são coisas com algum grau de dificuldade e ela está a prever fazer vários videotutoriais a explicar várias técnicas. Eu acho que
tenho muito a aprender com o podcast deles. É o Fruity Knitting, é o nome do podcast. Só são 2 episódios até agora. E são bastante longos, aviso já. São podcasts com mais de 1 hora. Mas eu acho que ao princípio eu achei que aquilo era pouco interessante, mas depois fiquei mesmo cativada pela, pela estética e pela escolha dos modelos e a forma como ela explica aquilo que fez, a forma como ajustou o esquema. É muito, muito interessante e eu gosto dos podcasts também para aprender coisas, não é? Não é só tipo, olha, mostrar por mostrar, olha, agora estou a fazer isto, estou a fazer aquilo, estou a fazer o outro, comprei a meada X, Y e Z. De certa forma isso já não me entusiasma tanto. E a questão de este ofereceu-me isto e o outro ofereceu-me aquilo, não sei. Se calhar estou a começar a acusar um bocado de cansaço de podcasts, porque já são tantos que não dá para. E eu depois, quando chego ali a um determinado ponto, começo a ser um pouco mais seletiva naquilo que vejo. Depois, um outro podcast que também comecei a ver e que também é interessante é a Francophile Knit. É da Devon. Ela estava a tricotar um Waiting for Rain lindíssimo. Ela decidiu fazer uma parte do Shile às riscas e ficou giríssimo. Acho que foi uma ideia genial que ela teve, apesar do modelo inicial ser em tons sólidos. Eu acho que a escolha foi muito, muito feliz. E então ela também tinge e também fia fibras. E eu também gosto muito dela, ela é muito calma, e então gosto muito de assistir ao podcast dela. E para terminar, gostava só de vos falar de um livro. Eu ainda não comecei a ler, mas é um livro que eu já tinha na minha lista de compras de livros, que é A Grande Magia, que é da Elizabeth Gilbert. Provavelmente vocês vão conhecer o nome da autora do famosíssimo livro Comer, Orar, Amar, que eu li e que não achei assim nada do outro mundo. Eu não devo ser igual à maioria dos mortais, não sei. Foi um livro que não me... Não sei, não... Normalmente quando fazem uma grande... muito barulho por nada, e quando um livro é muito badalado, eu normalmente acabo por apanhar grandes desilusões e já fui aprendendo a não ceder à badalação em torno de certos livros. Mas este livro despertou-me a atenção porque este livro tem a ver com criatividade e a forma como nós podemos desenvolver a nossa criatividade. E aliás, eu vi uma entrevista de Elizabeth Gilbert quando este livro saiu, e achei que, pelo menos aquilo que ela explicou que o livro pretendia ser, houve qualquer coisa que cá dentro que eu identifiquei-me com aquilo que ela estava a falar. E isso sim despertou-me a atenção. Portanto, este livro provavelmente não teve nem metade das vendas que teve o outro, o Comer, Orar, Amar. Mas eu acho que eu comprei este livro na lógica da questão de estar relacionado com a criatividade. Portanto, ainda não li. Não sei quando é que vou ter tempo para o ler, porque eu prefiro privilegiar o tricô e o crochê. E apesar de sentir muita falta de ler livros, eu neste momento estou a ler um livro e é uma pena porque eu estou a gostar de lê-lo,
mas só consigo tipo 10 minutos e apago-me completamente a ler. Que é um livro muito interessante, que é sobre educação, que é o Grito de Guerra da Mãe Tigre, que é da Amy Chua. É uma chinesa imigrada nos Estados Unidos e que decidiu educar as filhas dela à chinesa, num país ocidental. E até onde eu cheguei estava-me a divertir imenso. Mas realmente 10 minutos e fecho a pestana, não consigo mais. E, e então, provavelmente, quando acabar de ler esse, vou ler este. Eu depois, consoante o tempo que eu levar a lê-lo, eu depois dou-vos a minha opinião sobre ele, está bem? E pronto, penso que por hoje é tudo. Eu continuo a participar no. Continuo a postar os meus avanços neste desafio do Abril Malhas 1000, que tem sido mesmo muito produtivo. Eu acho que foi uma excelente decisão que eu tomei e fiquei muito feliz de vos ver por lá. Portanto, continuem a participar. Não importa se houve um dia que não conseguiram, eu não ando aqui atrás de ninguém. O objetivo não é policiar-nos, o objetivo é automotivar-nos a continuar a tricotar e a avançar com os nossos projetos. Portanto, despeço-me, desejo-vos uma boa semana de tricô e até à próxima. Adeus!